Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao último episódio dessa nossa série de 7 episódios que aquece a aula ao vivo que vai acontecer na segunda-feira do Crachá Essência. A gente percorreu isso juntos, nos últimos encontros a gente passou pelo caminho inteiro de transição, começamos com aquela dúvida existencial que já atravessou tantas pessoas, será que ainda faz sentido ficar aqui? Depois a gente entendeu que mudança e transição não são a mesma coisa, que o que muda por fora só se sustenta quando acontece por dentro também. A gente foi para a prática, olhando para como tudo isso se manifesta na carreira. A gente também olhou para promoções, perdas de emprego, mergulhamos em transições cognitivas, emocionais, reconhecendo o papel do corpo, da mente e do coração nesse processo. Depois a gente falou sobre ambiência e da rede de apoio, esse campo invisível que nos molda nossos passos. E por fim, a gente chegou ao despertar, essa lembrança de que toda transição é, na verdade, um convite para acordar para si mesmo. E agora, nesse último vídeo, eu quero te entregar o fio que costura todos esses outros. Porque no fundo, todas essas etapas, elas apontam para a mesma direção, que não é sobre esperar que a vida mude para fora, é sobre escolher como você quer viver por dentro. E o nome que eu dou para isso é ser para ter. A gente foi ensinado desde muito cedo a acreditar que a gente precisa primeiro ter para depois ser. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver tempo, eu vou ser presente. Quando eu tiver o cargo, eu vou ser reconhecida. Mas essa lógica que moveu muitas gerações também adoeceu muitas pessoas. Porque é como se elas estivessem esperando para viver. A vida ela nunca entrega todas essas condições externas que a gente espera de uma vez só. E quando entrega, muitas vezes a gente percebe que ainda falta algo. Então, o ter não garante o ser. E o caminho que a gente propõe aqui é o contrário. Primeiro você escolhe ser, e então o ter ele vai se reorganizar em consequência. Quando você escolhe ser mais presente, quando você escolhe ser mais corajosa, as relações mudam, os passos novos aparecem. Quando você escolhe ser mais íntegra, o trabalho começa a se alinhar. O ser é causa, o ter é efeito. E o ser aqui não é um conceito abstrato, ele é uma prática diária. É a forma como você responde ao e-mail, é a forma como você diz bom dia, a forma como você respira antes de entrar em uma reunião. É o tom das suas escolhas, não o tamanho delas. E é o que a gente falou muitas vezes aqui. É no micro que o ser se revela. É a coragem de justamente existir com a sua essência, com a sua alma, com a sua verdade, apesar das condições externas. Então a coragem, ela entra exatamente nesse ponto. Muita gente acha que coragem precisa ser algo grandioso, heróico, reservado a momentos super raros. Mas a verdade é que a coragem verdadeira é uma prática cotidiana. Ela não é a ausência de medo, mas é a escolha de viver alinhada apesar dele. É dizer uma verdade difícil com respeito, é assumir que não sabe, mas que vai tentar, é escolher descansar em um mundo que valoriza apenas quem produz. É dar um passo pequeno em direção ao que você deseja, mesmo sem o mapa completo. E para fazer jus à minha pós, eu vou fazer uma referência à psicologia positiva que traz contribuições assim muito importantes aqui. Tem um pesquisador chamado Charles Snyder, a gente já fez uma publicação sobre ele na Cura, que ele é um pesquisador de esperança. E ele mostra que as pessoas que cultivam esperança não são aquelas que acreditam que tudo vai dar certo de uma forma mágica, utópica e fantasiosa. Na verdade, são aquelas que acreditam que elas podem encontrar caminhos e alternativas mesmo diante de obstáculos. Então, a esperança nesse sentido, ela não é ilusão, ela é estratégia.
ela se alimenta do ser. Então, quando eu escolho ser uma pessoa esperançosa, eu ajo com mais resiliência. Quando eu ajo com mais resiliência, mais resultados surgem. E esse ciclo se retroalimenta. O mesmo vale para o propósito. Estudos já mostram que quem tem clareza de propósito vive mais, adoece menos, mantém níveis mais equilibrados de dopamina e serotonina. Mas propósito não é um cargo, não é uma função, não é um título. Propósito é um estado de ser. É a energia que você coloca em cada gesto. É o fio que conecta a sua vida por dentro. E o que isso tem a ver com transições? Tudo. Porque toda transição é um chamado para escolher de novo quem você quer ser. Talvez você tenha sido, por muitos anos, a profissional incansável, a filha obediente, a pessoa que sempre disse sim. Mas nesse novo ciclo, talvez você escolha ser alguém que coloca limites, alguém que cultiva presença, alguém que se permite descansar, alguém que lidera de outro jeito. Então, o despertar é perceber que o ser não precisa ser fixo. Já ouviu falar em metamorfose ambulante? É exatamente sobre isso. Você pode escolher de novo a cada fase, seja quantas versões você quiser ser. E para isso, eu vou te propor um exercício. Então, pega um papel e caneta e escreve 3 frases, começando com eu escolho ser. Pode ser simples. Eu escolho ser mais presente, eu escolho ser mais leve, eu escolho ser mais honesta comigo mesma. E depois de um dia inteiro, observa como essas escolhas mudam as suas ações. Se eu escolho ser mais presente, por exemplo, talvez eu comece a desligar meu celular no almoço. Se eu escolho ser mais leve, talvez eu me cobre menos diante de um erro. Se eu escolho ser mais honesta, talvez eu diga não para algo que não ressoa em mim. Pequenas escolhas no nível do ser se transformam em grandes mudanças no nível do ter. Olha que mágico! E a neurociência também confirma isso. O cérebro ele é plástico, ele é como um músculo que se treina. Ou seja, ele vai se reorganizando de acordo com as nossas escolhas e experiências. Cada vez que você escolhe ser de um jeito mais alinhado, você fortalece circuitos neurais. É como abrir novas trilhas numa floresta. Então, no começo, é difícil, porque a trilha antiga é mais batida, já está ali o caminho. Mas com nova repetição, uma nova trilha vai se fortalecer. Você vai abrindo espaço naquela mata fechada e aí vai marcando bem o chão. Então, com a repetição, o ser se torna hábito. E é aqui que o medo encontra o antídoto. Porque medo todo mundo vai ter. Eu tenho, você tem, todo mundo. O que diferencia é se a gente escolhe alimentar o medo ou alimentar a coragem. Alimentar a coragem não significa negar o medo, mas significa dar mais espaço para as escolhas alinhadas. É olhar para o medo e dizer, eu te vejo, mas eu não vou deixar que você dirija a minha vida. Porque coragem, no fim, é viver de dentro para fora. É lembrar que o ser é raiz do ter. O ter, ele é fruto, entende? É aceitar que a gente não controla tudo, mas que a gente pode escolher a forma como a gente se posiciona diante da vida. É entender que cada transição é, no fundo, uma oportunidade de viver mais próximo da nossa essência. E eu quero que você guarde isso. Viver com coragem não é sobre mudar tudo de uma vez. É sobre viver um dia de cada vez, só que de forma mais honesta. É sobre se perguntar o que significa ser quem eu quero ser hoje. E então dar um pequeno passo nessa direção. O resto a vida organiza. Eu queria agradecer muito todos vocês que assistiram, que anotaram, que marcaram a gente, que chamaram para conversar. A gente chegou ao fim dessa série, mas ainda tem a aula aberta na segunda-feira.
E eu quero te dizer que, na verdade, esse fim ele é só um começo. O que você ouviu aqui e vai ouvir na segunda-feira é um mapa. Mas cada mapa ganha vida quando você aplica de forma prática na sua história. E a gente vai trazer isso na segunda-feira. Uma aplicação prática que não vai ser feita sozinha, vai ter apoio, vai ter mentoras te ajudando. Com orientação, com companhia. Então, se ressoou em você e você ainda não se inscreveu para a oficina do Crachá Essência de segunda-feira, para de enrolar, clica no link, é um segundo, nome, telefone, e-mail e já tá no grupo, para a gente poder fazer isso juntas. Imagina que se até aqui você já encontrou, clareza e ferramentas que te ajudam, imagina o que pode acontecer quando a gente mergulhar, aplicando cada conceito na sua vida, no seu contexto, nos seus desafios reais. Então, se o seu coração sentir que é a hora, a gente vai estar com você do outro lado para caminhar junto. Um beijo, muito obrigada para quem ficou até o final. Manda pra gente o feedback do que vocês acharam dessa série de 7 episódios e a gente se vê na segunda-feira. Até mais!